Toda glória ao nosso Deus, toda honra, toda adoração, todo louvor ao nosso Deus que é digno do melhor que nós podemos oferecer a Ele. O que você tem de melhor para oferecer, além do seu coração? Já foi falado aqui sobre o dinheiro, né? Deus não está em busca disso. Ele está em busca do seu coração, de você, do que você é real. Porque você real é o que você está no seu coração, o que você é no seu coração. Nós conhecemos as pessoas pela aparência delas, mas Deus vê o nosso coração. E desse lugar, Ele tem nos chamado para estarmos na presença dEle e termos o nosso coração mudado a cada dia, para agradar a Ele em primeiro lugar. Já foi falado aqui que Deus, Ele tem um derramar do Espírito Santo para esse tempo que nós vivemos hoje. E aqueles que têm escolhido viver nesse lugar, deixando Deus mudar o caráter, aquilo que nós somos reais, esse que vai experimentar desse derramar do Espírito Santo. Já não é mais tempo de sermos crentes comuns. Enquanto eu estava ali, Deus estava colocando isso no meu coração. Porque o crente comum, ele não conhece a Deus na intimidade. Ele conhece apenas práticas que maquinalmente aprendeu. Sabe a máquina lá que tem lá na indústria? Que ela é programada para um determinado serviço, não é? E ela só faz aquilo, ela não faz nada além do que ela foi programada para fazer. E existem também aqueles que creem em Jesus, mas que não conhecem a Ele na intimidade que Ele tem nos chamado para estarmos sozinhos com Ele. E tem um versículo que diz que o temor para com Deus está apenas em ordenanças de homens que maquinalmente aprendeu. Então, um dia você aprendeu que você tem que dar o seu dízimo, senão o devorador vai vir e vai devorar a sua finança, mais ou menos isso, né? E ali você foi fazendo aquela prática maquinalmente, como muitas e muitas outras coisas que nós aprendemos, mas que não dão resultado na nossa vida, porque aquilo que dá resultado é aquilo que nós praticamos, da palavra revelada no nosso espírito. O Espírito Santo foi deixado aqui nessa terra. Quando Jesus foi assunto aos céus, Ele falou, eu não vou deixar vocês sozinhos, não se preocupem, não precisam se ficar turbados nem atemorizados, porque vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou deixar para vocês o Consolador, que vos guiará a toda a verdade, que receberá aquilo que é meu, Jesus falando, e anunciará a cada um de vocês aquilo que vocês precisam para poder viver os seus dias aqui nessa terra, na direção do Espírito Santo. E não somente por aquilo que nós sentimos, por aquilo que nós vemos, ou por aquilo que nós imaginamos ser da parte de Deus. Então, Deus não nos deixou sem direção. Tem um versículo aqui que fala em Isaías. Vamos abrir de uma vez. Isaías 53, 6. Todos nós, sem exceção, andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, achando que é o caminho certo. Eu acho que aquele caminho é o certo, então eu vou nesse caminho. Você achava que um caminho que você tem na sua vida é certo, você ia para aquele caminho. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. Jesus foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto ele foi cortado da terra dos viventes. Por causa de quê? Por causa da transgressão minha e sua. Por causa da minha transgressão e da sua transgressão, Jesus foi ferido. Então o Evangelho ele se resume no sacrifício de Jesus por nós. Esta Bíblia, tudo aqui, é revelando Jesus para nós. Quando você lê os Evangelhos, era o verbo de Deus, a palavra de Deus que veio estar entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. E Ele habitou entre nós. E Ele criou um vivo caminho para que você e eu, hoje, pudéssemos andar com esse mesmo Deus
que deu a vida dele por nós. Jesus deu a vida dele por nós. Toda a nossa transgressão e toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado foi colocado sobre o corpo de Jesus na cruz. E ele escolheu, ninguém tirou a vida de Jesus. Ele espontaneamente a entregou por amor à nossa vida. E por que ele fez isso? Porque nós éramos pecadores. Sem o sacrifício de Jesus, todos nós estávamos destinados à ira, à separação eterna de Deus. Mas Jesus criou pelo sacrifício dele, porque ele quis obedecer ao Pai, que tinha um propósito para a vida dele. Em nenhum momento, quando Jesus estava aqui, ele fez a vontade da própria carne dele, nem da própria alma, nem dos sentimentos, nem das emoções dele. Ele veio aqui nessa terra com um propósito. E dia a dia, ele estava e se recolhia para ficar sozinho, para receber a força de Deus, para receber a direção de Deus, para ter condição de obedecer ao propósito do Pai. Então, se Jesus precisava desses momentos para estar sozinho e buscar a presença do Pai dele, e eu e você? Será que Deus nos chamou e deu a vida dele, Jesus deu a vida dele, para nós sermos apenas crentes comuns? O que é o crente comum? É aquele que coloca Deus nos lábios quando lhe convém. Quando ele está no meio de pessoas que conhecem a Deus, ele fala, ele menciona o nome de Deus. Mas não tem um temor no coração. Quando você tem um temor no seu coração, sabendo, convicto, que Deus está com você em todo o tempo, o seu procedimento vai ser outro. Porque não precisa de ninguém estar ali em todo o tempo, fiscalizando o seu procedimento. Se você sabe que os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Não os olhos de um Deus vingador, mas um Deus de amor que quer conduzir você a esse lugar de intimidade com Ele. De você não somente falar a respeito de Deus, mas você experimentar aquilo que Deus quer se tornar para você individualmente. Todos nós passamos por dificuldades nas nossas vidas, em várias áreas, emocional, financeira, física, seja o que for. E em todos esses lugares que nós passamos de dificuldades, Deus está olhando a nossa vida e olhando o nosso procedimento. Quando nós vamos nos humilhar e entregar todo o fardo, todo o peso, toda a angústia que nós passamos por causa das nossas dificuldades, e quando que nós vamos olhar e fixar os nossos olhos somente naquilo que Deus é para nós, naquilo que Deus diz na palavra dele, naquilo que o Espírito Santo quer nos guiar para nos fazer um povo verdadeiramente livre. Quando nós cantamos aqui, eu não sou mais escravo do medo, isso é uma realidade para você como filho de Deus, você pode viver nesse lugar. Toda vez que vier temor na sua vida, existe uma direção, existe uma palavra que Deus vai te fazer livre daquele medo, de toda aquela angústia que traz as suas emoções. Essa semana, todos nós ouvimos muito falar, né, do coronavírus. E lá para quinta-feira eu fui ver o jornal, muito tempo que eu não via, fui ver o jornal. Depois que eu saí do jornal, eu pensei, nossa, a pessoa que não tem Deus, que não conhece a Deus, certamente depois desse jornal, ela nem vai dormir de noite, vai vir um desespero tão grande pela maneira que são colocadas as coisas, exatamente para incitar em nós o medo. Porque o medo é uma fraqueza em nós. O medo é a falta de confiança em Deus, naquela área, em alguma área da nossa vida. Por isso que nós sabemos que o nosso Deus nos garante que o perfeito amor dele lança fora todo medo. Mas que amor que é esse? Será que é um amor que a gente escuta falar aqui uma vez na semana? Um amor que está escrito ali na placa da igreja? Esta obra é o amor de Deus demonstrado? Será que o amor de Deus é algo tão abstrato, tão longe, tão impossível de ser alcançado? Não. O perfeito amor de Deus lança fora todo medo na minha vida. Todo temor no seu coração, todo medo que você tem do futuro, todo medo que você olha as situações da sua vida e aparentemente não tem solução. Tudo que Deus quer que você vá entregando essas emoções do seu dia a dia para Ele, colocando nas mãos dEle.
para você se esvaziar de você mesmo, de tudo que te pesa, e colocar aos pés desse Deus, do seu mestre, Jesus. Quando você entra para dentro do seu quarto, é uma decisão sua. Quando Jesus fala em Mateus 6, vamos lá. Mateus 6:1. Ele está falando de uma vida de intimidade com Deus. Ele não está falando da vida na igreja. Olha só, a sua vida na igreja é a extensão da vida que você tem lá na sua casa. Principalmente com relação ao seu relacionamento com Deus. Se você não conhece a Deus lá durante a sua semana, realmente quando você vem para cá é algo assim, pesado, sabe? Na hora do louvor você não tem vontade de adorar, porque o momento de você conhecer a Deus é no momento que você está sozinho, lá na sua casa, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Então, olha, 6:1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então, aqui, Jesus começa a nos instruir que aqui ele está falando do Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7, termina no 7. Porque a gente não pode ler a Bíblia como se fosse um livro qualquer. Então, aqui está expressando Jesus estava num monte e ele começou a ministrar para o povo. Então, não tem a paralisação do capítulo 5 para o 6, Jesus foi para outro lugar. Não, ele está continuando falando o mesmo assunto. Então, no capítulo 5, ele começa falando das bem-aventuranças, bem-aventurados os humildes, os que choram, os mansos. E no 6, ele vem e fala, para nós não exercermos a nossa justiça diante dos homens só para sermos vistos por eles. Cai muito naquilo que eu já falei aqui, da aparência dos homens. Que nós devemos buscar agradar, em primeiro lugar, o Senhor, o nosso Deus. Então, aqui ele começa a dar alguns exemplos. Como que eu posso honrar a Deus e buscar a justiça dele? Versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas. Para quê? Por que a pessoa, quando dá uma oferta, quando dá uma esmola, quando dá uma doação, ela tem que tirar a foto e postar lá na internet? Por quê? Porque ela quer ser vista pelas pessoas, para as pessoas verem o quanto ela é boa, o quanto ela é generosa, o quanto ela é uma pessoa tão maravilhosa. Então aqui fala, em verdade vos digo que essa pessoa que faz isso, ela já recebeu a recompensa, que é a apreciação das pessoas. Só que Jesus está nos falando que existe este lugar de nós honrarmos a Ele e não aos homens. Buscar a honra do nosso Deus, buscar o galardão do nosso Deus, buscar a recompensa do nosso Deus. Tu, porém, ao dares a esmola, então faz o quê? A tua mão esquerda nem saiba o que sua mão direita está fazendo, para que a tua esmola fique em secreto. Ah, mas se ninguém está vendo que eu estou dando, que valor vai ter isso? Continua lendo. E teu pai que te vê em secreto vai fazer o quê? Certamente te recompensará. Porque essa palavra aqui é a verdade para a nossa vida. Se você tem o cuidado de agradar a Deus nessa área da sua vida, é Ele que vai te recompensar nessa área da sua vida financeira. É Ele que vai te recompensar. Então, existem instruções da parte de Deus para todas as áreas da nossa vida. E nós é que temos que nos conformar à verdade de Deus que nunca muda. A palavra de Deus é a mesma, ontem, hoje e eternamente. Há 1000 anos atrás, se alguém tivesse acesso aqui a essa palavra, era a mesma palavra. São os mesmos princípios estabelecidos por Deus, para nós andarmos de conformidade com esses princípios. E não andarmos de conformidade com os princípios do mundo, porque o mundo só busca o favor dos outros. Eu só vou dar uma doação lá para o NAVE se eu for vista pelas pessoas e reconhecida por isso. Quantas milhares de vezes eu já vi isso? Só que, quando Deus faz o princípio é algo que se praticado, certamente eu vou colher o benefício daquele princípio. Não é algo assim, aleatório, né? Imaginário. Ah, mas será que vai dar certo? Será que vai dar certo?
Jesus um dia falou: eu sou o único caminho, eu sou a única verdade, eu sou a única vida. Não são os princípios desse mundo que vão falar para você o que é a verdade. Você já tem acesso à verdade de Deus aí nas suas mãos. Essa palavra é a verdade sobre toda e qualquer situação que você passa na sua vida. Então, eu e você que temos que nos conformar com essa verdade. E aqui Jesus continua falando. Ele deu o exemplo da esmola. E agora no 5 ele fala como que eu devo orar. Para orar, eu vou precisar de ter um templo, de uma igreja, e morar bem perto da igreja, que eu vou ter que ir lá todos os dias para orar no templo. É assim que Jesus ensinou? Então vamos ler. E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Por quê? Gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças. Para quê? De novo, para ser visto pelos homens. Existe uma maneira de nós vivermos onde nós somos presos pela opinião dos outros. E nisso nós podemos escolher viver, mas realmente é uma vida que dá muito trabalho. Você querer agradar todas as pessoas e você nunca vai conseguir agradar. E Jesus está nos ensinando um novo e vivo caminho, onde nós podemos agradar a Ele em primeiro lugar. E todas essas outras coisas ficam em segundo plano. A opinião das pessoas fica em segundo plano, porque se eu tenho a aprovação do meu Deus, o que mais eu vou precisar? Então aqui fala, em verdade vos digo que esses que oram para serem vistos pelas pessoas já receberam o quê? A recompensa. A pessoa está orando ali para ser visto, o quanto ela é espiritual, o quanto ela conhece a Deus. Será que conhece mesmo? Tu, porém, quando orares, faz o quê? Entra no teu quarto ou em um lugar onde você possa estar sozinho com Deus. Onde você pega todo o seu mundo, todos os cuidados da sua vida, toda a sua rotina diária, o seu trabalho, a sua família, os seus prazeres, você deixa tudo de lado e entra para um lugar para estar sozinho com Deus. Esse é o lugar secreto. Esse é o lugar que Jesus ensinou como que você deve orar. Entra no teu quarto, fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto, certamente... E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que de tendes necessidade antes que lhe o peçais. Esse é o cuidado do pai, né? Meus filhos não precisam ficar falando comigo. Mãe, acabou a comida aqui na geladeira. Mãe, acabou aqui. Mãe, meu tênis está apertado. Mãe, não. Eu, com o cuidado de mãe que tenho para com os meus filhos, eu sei do que eles têm necessidade antes que eles me peçam. Quanto mais o cuidado do seu pai, que enviou Jesus para providenciar na pessoa de Jesus, sendo supridas cada uma das suas necessidades. Em Jesus foi suprida cada uma das suas necessidades. Hoje, que você tem necessidade. Qual a sua necessidade hoje? De uma cura no seu corpo, de uma cura no seu coração, de uma força na sua vida que você não tem, de uma condição em Deus, do seu espírito forte, seja o que for que você necessita. Em Jesus já foi providenciado esse lugar de todas as suas necessidades serem supridas. Então, o que é que nós precisamos fazer? Conhecer essa pessoa de Jesus Cristo, o nosso Deus. Ele é digno da sua vida, ele é digno de você largar tudo para estar sozinho, para conhecer a Ele. Ah, mas quando eu estiver sozinho, eu vou fazer o quê? Você vai praticando aquilo que você tem ouvido aqui todo domingo. Toda quarta-feira, tem 10 anos, as mesmas práticas espirituais. Porque em Jesus foi criado um caminho, mas um caminho totalmente possível de ser seguido. Seja pela criança, seja pelo órfão, seja pela viúva, seja por mim, seja por você, seja para o rico, seja para o pobre, todos com a mesma condição de terem um acesso à presença de Deus, por causa do sangue de Jesus Cristo, que criou um novo, um vivo caminho que ninguém conhecia. Em Jesus foi criado esse lugar. Então, se eu conheço Jesus, eu entro nessa vida maravilhosa, nessa vida de paz, nessa vida de satisfação,
Nessa vida onde Deus é o seu refúgio, naquela hora que você mais necessita. E Deus é a sua alegria, e Deus é a sua paz. O Deus que completa o seu coração, onde nenhuma pessoa tem acesso ao seu coração, ao profundo do seu coração. O seu Deus te conhece, e é esse lugar que Ele quer que você entregue para Ele. Onde ninguém conhece. Talvez as pessoas, ninguém te conheça aquilo que você é real. Mas o seu Deus que te conhece, Ele te chama e te faz um convite. Vem para a minha presença, onde tudo já está preparado. Onde a mesa do banquete já está preparada. Quando você começa a ler os evangelhos e começa a ver as parábolas e Jesus falando, é tanta riqueza nas palavras que Jesus ministrava para aquele povo que não entendia nada. Eles não entendiam por quê? Eles não tinham o Espírito Santo. E você e eu temos o Espírito Santo. E Ele nos guia a verdade de tudo que Jesus já falou. Quando você lê essa palavra, não é somente palavras vazias. É o Espírito Santo colocando dentro do seu coração uma realidade que você pode viver. Você pode viver na realidade que Jesus te fala aqui, na simplicidade do seu coração. Não deixa você se afastar da simplicidade que está nessas palavras. Quando Jesus veio aqui, Ele falou de uma maneira para as pessoas entenderem. As pessoas que estavam ouvindo Ele eram pessoas do campo, eram pastores que cuidavam das ovelhas. E Ele veio e anunciou o Evangelho da maneira que as pessoas entendiam. O que adianta eu abrir aqui a Bíblia e falar para vocês, aqui no grego, isso aqui nisso, no hebraico, não sei o quê, e você ir para sua casa e isso não adiantar nada para você. O propósito da igreja não é esse. O propósito da igreja é anunciar um evangelho verdadeiro, onde as pessoas que anunciam esse evangelho vivem esse evangelho. Não somente diante das pessoas, para serem vistos pelos outros. Você vive no seu dia a dia, na sua angústia, na sua necessidade, naquilo que você precisa lá durante a sua semana. E quando você chega aqui, você tem comunhão, você é edificado, você recebe mais da presença de Deus. Esse é o evangelho verdadeiro, um evangelho vivido, não somente de boca, mas um evangelho vivido, mostrado para Deus. Eu realmente amo Jesus, acima de tudo, acima de toda pressão dos homens, acima de toda pressão que as pessoas colocam sobre você quando você decide viver nesse lugar. Você que é jovem, Jesus, Deus te chamou para você influenciar os outros. E não para ser facilmente influenciado por qualquer onda que passa por aí. Seja um influenciador, mostrando com a sua vida as decisões que você faz para agradar ao seu Deus. Esse momento de pressão, que é um momento de muita pressão quando a gente é jovem, né? Porque existe essa cobrança de você tem que ser de um certo grupinho, senão você é aquele estranho, né? É o nerd, é o não sei o quê, aquele tanto de palavra, né? Só que em Jesus existe um lugar que você pode viver tão real que você não se preocupa mais com isso. E esse tempo de pressão aí das pessoas vai passar. O que realmente vai ficar é as decisões que você fizer aí na sua vida. A gente passou o carnaval e lá perto da minha casa tinha esses letreiros na estrada e falando, né, se você dirigir, não beba, porque depois o efeito do álcool vai passar, mas aquilo que você fizer embriagado pode durar para a vida toda. Eu achei tão verdadeiro, nossa, é verdade. Porque hoje nós vivemos num mundo que se valoriza o prazer instantâneo. Se isso aqui me dá prazer, não importa quem que eu vou ferir, mas isso aqui eu tenho que fazer na minha vida. E nada em Deus é instantâneo, porque tudo que o mundo fala, Deus fala exatamente o contrário daquilo ali. Deus é eterno. Tudo para Ele é eternidade, sabia? A decisão que você faz hoje, isso vai durar para sempre na sua vida. Se você decide dar as costas para Deus e viver a sua vida como você quiser, isso terá consequências na eternidade. Porque o que acontece? Deus nos deu o livre-arbítrio de nós escolhermos. E nós podemos escolher muito bem com a ajuda do Espírito Santo. E nós podemos escolher muito mal, com a ajuda das nossas emoções e dos nossos sentimentos e dos prazeres que estão na nossa carne. Mas como filhos de Deus, você é filho de Deus? Se você entregou a sua vida para Jesus um dia, você é filho de Deus. Mas você fala, mas eu não tenho vivido como filho. Por que você não toma a decisão, então, hoje, de viver como filho? É o dia de nós despertarmos, não é?
Você pode andar nesse lugar de filho a hora que você quiser. Você lembra da parábola do filho pródigo? Ele caiu em si quando ele estava lá se alimentando da comida, nem a comida que era dada para os porcos. Ele caiu em si e viu que nada daquela vida ali que estava sendo oferecida para ele poderia satisfazer aquele lugar que ele tinha perdido de intimidade com o pai dele. Então ele caiu em si e foi ter com o pai dele. E quando ele estava lá vindo de longe, o pai dele já foi lá acusando ele, tudo que ele tinha feito, não foi? Quando ele viu o menino vindo lá de longe, o filho pródigo, ele foi correndo, o abraçou, o beijou e lhe deu a mesma condição que o filho tinha antes de abandonar a presença do pai. Deu a ele um anel, colocou um anel no dedo dele. O anel mostrava para todos os trabalhadores daquela terra que ele era filho do dono daquela terra. Colocou sandálias nos pés, porque os escravos eles não usavam sandálias, eles só andavam descalço. E ali o pai estava mostrando, meu filho não é escravo mais, ele não é escravo do pecado, ele não é escravo do medo, ele não é escravo dos prazeres desse mundo. O meu filho tem um lugar, e tudo que é meu, o meu filho é dono também. Você é esse filho, por que você está vivendo? Tentando se satisfazer com a comida que é dada para os porcos, com o pecado desse mundo, com o prazer que esse mundo tem para oferecer. O que Deus tem para você é muito mais do que um prazer momentâneo. É uma vida de satisfação na presença do seu Deus, onde você tem uma convicção e uma certeza de onde você está e para onde você vai. Como que vai ser sua vida amanhã? Como vai ser sua vida daqui 10 anos? 20 anos? Depende das escolhas que você tem feito hoje. Você hoje aqui em 2020 é o quê? Fruto das escolhas que você fez durante os anos que se passaram aí da sua vida. Eu sou fruto das minhas escolhas. E você também é. E Deus já nos deu a condição de fazermos boas escolhas, porque Ele já conhece todos os seus dias aqui na terra. Ele já sabe tudo o que vai acontecer com você. Até as consequências das suas más escolhas, Ele sabe. Por isso que pelo Espírito Santo, dia a dia, Ele tenta constranger você, para você conhecer esse amor. Sabe o que é constranger? Não é obrigação, é um lugar de tanto amor, que Deus nunca vai te obrigar a nada. Quando eu compreendi isso, eu era jovem, novinha, tinha 17 para 18 anos. Um dia eu estava sozinha lá buscando a Deus e Deus falou comigo, você é livre para fazer o que você quiser, mas usa dessa escolha que você tem para agradar a mim em primeiro lugar. E o que é que eu fiz? Eu quis esse lugar, porque não era um lugar de obrigação, era um lugar só da minha escolha, só dependia da minha escolha, de amar a Deus em primeiro lugar, de aceitar essa palavra na simplicidade que ela é. Ah, não entendo nada que eu leio na Bíblia. O que você pode fazer então? Valoriza então esse tempo que você tem para ler essa palavra, sabendo da riqueza que você tem acesso aí. Eu comecei a meditar nos evangelhos, e fui lendo Mateus, Marcos, Lucas, e parei em João e estou repetindo João. Para você ter a realidade do que Jesus é, o amor dele demonstrado em cada atitude que ele fazia, e a dependência de Deus que ele tinha, de Deus Pai, quando ele se recolhia, quando ele jejuava, quando ele estava lá para poder buscar a força e a presença de Deus para obedecer. Então, quando fala aqui que em Jesus foi colocada toda a nossa iniquidade, o que é iniquidade? É algo que é contrário ao que é justo e correto. Então, existe aquilo que é correto e existe a iniquidade, aquilo que é contrário ao que é correto. Então, vamos ler aqui o exemplo de alguém, Ezequiel 28. Por que nós meditamos na palavra? Para termos condição de compreendermos no nosso coração e podermos andar no mesmo lugar que essa palavra aqui está dizendo. Ezequiel 28, 14. Ezequiel é Velho Testamento. Aqui em Ezequiel 28 está falando sobre a história de Lúcifer. Quem é Lúcifer? Nada mais do que o nosso inimigo, o diabo, Satanás. Antes dele ser o diabo, Satanás, o nosso inimigo que nos odeia, ele era Lúcifer. Um anjo criado por Deus,
Mas olha só no 14. Depois, se você quiser, você lê durante lá a sua semana para compreender todo o contexto. Mas nós vamos ler só o 14 e o 15. Falando dele. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, Deus falando. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que eu, Deus, te criei perfeito, até que se achou iniquidade em ti. A partir daquele momento, onde Lúcifer começou a dar ideia, né, para aqueles pensamentos, para aquele lugar de autoexaltação, que ele foi se achando tão grande, tão grande, tão grande, que ele nem precisava de Deus Pai mais. Ele poderia ser até semelhante a Deus, ele poderia ser, quem sabe, até maior do que Deus. E nesse lugar de orgulho, ele foi expulso do céu, porque foi achado iniquidade nele. Então vamos entender mais. Romanos 6. O que é a iniquidade? 6:12. Todo o capítulo 6 é muito rico nesse assunto que nós já estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Então vale muito a pena você ler também. Anota aí se você tiver anotação. E medita nisso durante a sua semana, para essa verdade entrar no seu coração. Vamos ler a partir do 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sim, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Diante disso, tudo que está falando da obra redentora de Jesus, que venceu o pecado, assim também vós, eu e você, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de... A iniquidade aí de novo. Mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Então, mesmo depois de sermos salvos e compreendermos a obra de Jesus e o sacrifício de Jesus, nós ainda podemos oferecer os nossos corpos como instrumentos de iniquidade ou instrumentos de justiça? Sim. E a decisão de quem que é? Para nós sermos instrumentos de iniquidade ou instrumentos de justiça? Eu, que sou casada e tenho 2 filhos. A decisão para os meus filhos, ela vem da minha vida? Ou cada um é responsável pela própria vida diante de Deus? Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Através do evangelho que é pregado, que é ministrado, todos nós temos oportunidade de escolhermos o que nós vamos fazer com a nossa vida. O que você vai fazer com a sua vida? É decisão exclusivamente sua. Então no 14 fala, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Antes de Jesus, não tinha essa condição de eu poder escolher, porque não existia esse lugar do pecado não ter domínio sobre mim. Mas hoje nós estamos compreendendo aqui o quê? Que o pecado não tem domínio mais sobre a sua vida. Você tem a opção, você tem a escolha de pecar ou não. Você tem a escolha. Você não é obrigado. Ah, mas o meu corpo, ele pede demais. Você não é obrigado. Se pelo Espírito você mortificar os feitos do seu corpo, somente nesse lugar é que você vai viver. Quando você vive só para atender os prazeres da sua carne, do seu corpo, das suas emoções, para Deus, você está morto. Porque eu só tenho vida quando eu ando pelo Espírito. Eu só tenho vida quando eu ando pelo Espírito. Eu só posso agradar a Deus quando eu ando pelo Espírito.
Então é um lugar de muita responsabilidade, não é? Porque agora eu não posso mais culpar o outro. Não posso mais culpar minha mãe ou meu pai, que não me mostraram nada de Deus. Pelo contrário, você está falando aí, né? Não posso mais culpar meu marido, não posso culpar mais minha esposa, não posso culpar o meu chefe, o meu colega de trabalho, não vou poder culpar mais ninguém. Porque a responsabilidade para com a minha vida é totalmente minha. Só que, como já foi dito aqui, Deus não nos deixou sozinhos nesse caminhar. É uma caminhada. A sua vida é um caminhar, dia a dia, passo a passo. Passos de obediência, passos de desobediência, passos de boas escolhas, passos de escolhas ruins. O que nós fazemos com a nossa vida? É a escolha de cada um. Hoje, quando você for para a sua casa, o que você vai fazer da sua vida? Você que escolhe fazer da sua vida o que você quiser. Deus nunca vai te obrigar a nada, porque Ele não obrigou Jesus. Deus Pai não obrigou Jesus a dar a vida dele por nós. Ele espontaneamente a entregou. Quando ele estava lá no jardim de Getsemane. E ele falou, Deus, Pai, se tiver uma outra maneira, mas que não se cumpra a minha vontade, mas a tua vontade. Naquele momento ali, Jesus entregou a vida dele. Ele já tinha entregue a vida dele. Quando nós compreendemos esse amor de Deus por nós, é aí que nós queremos entregar a nossa vida para Ele. Porque nós sabemos que Ele nunca vai nos obrigar a nada. Ele nunca vai te obrigar a nada. Mas Ele te constrange pelo amor dEle a você andar em um outro lugar na sua vida, para você ser participante de tudo que seu Pai já conquistou para você deixar de viver nesse lugar de tanto peso, de tantas coisas que acontecem nas nossas vidas, e a gente vai só carregando aquilo tudo ali. A gente carrega as pessoas, a gente carrega as ofensas, a gente carrega as situações, as decepções, tudo a gente vai carregando, não é? Mas o nosso Deus está nos mostrando um outro caminho, onde nós podemos entregar para Ele a nossa vida e confiar nos cuidados dEle por nós. Que lugar maravilhoso é esse, da gente poder confiar. E se entregar a Ele, um lugar de paz. Sabe o lugar que você pode andar, onde o diabo fica sem saber o que fazer contra a sua vida? Quando você decide estar nesse lugar de paz. Ele fica sem saber o que ele faz. Porque ele está jogando o pior que ele tem contra você e você está lá. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Ele fica doido. Ele não sabe o que ele faz contra você. Por isso que nós temos incentivado vocês aqui a terem essa prática da adoração. Então, quando eu falei lá, quando eu entro para dentro do quarto, o que eu vou fazer? Vai adorando o seu Deus, vai demonstrando o seu amor por Ele. Jesus, eu te amo. Jesus, tu és tudo para mim. Quando você entra lá, você não precisa estar sentindo, eu estou tão espiritual hoje, eu vou passar 24 horas na presença de Deus. Não, 99% das vezes, a sua alma não vai querer estar lá. A não ser um momento que você experimenta muito da presença de Deus em um culto, aí você corre para lá e quer mais um pouquinho. Então vai ser sempre um negar da sua própria alma, do seu próprio sentimento para estar na presença de Deus. Sempre vai ser assim. Não é só com você, não, é com todo mundo. Sempre vai ser assim. De você deixar os cuidados da sua vida para estar na presença de Deus, sabendo que desse tempo que você tem na presença de Deus, é que você recebe força, sabedoria, condição para poder sair do quarto e lidar com as situações da sua vida. Para lidar com as situações lá do seu emprego, você não sabe o que fazer, para ter sabedoria em Deus, para ter condição de amar, de perdoar, de andar 1000 milhas com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, seja com quem for, de aprender de Deus, um lugar de ficar mais em silêncio. Outro dia eu estava num lugar que o marido estava brigando com a mulher, mas que feio que é, diante de todo mundo. Aí tá, bate a boca, bate a boca, bate a boca. Pois você não fez isso, você não fez isso, na frente de todo mundo. Um lugar muito espiritual que se possa viver no casamento é um lugar onde você fica mais calado, sabia? Eu vou fazer 15 anos de casada, eu sei muito bem o que eu estou falando. Quando um se cala, o que acontece? A discussão continua?
As ofensas continuam? As humilhações continuam? Então decida ser esse que se cala. Ah, mas eu tenho todos os meus direitos. Ah, e daí? Um dia Deus falou assim comigo, que aquele que se humilha para obedecer a Ele. Humilha, não é aquele coitadinho, daquele pobrezinho, do mendigo que mora lá na rua. Aquele que se humilha é aquele que reconhece, eu não consigo sozinho, Jesus, me ajuda. Me ajuda, eu não consigo mais suportar o meu casamento sem a tua ajuda. Não consigo nem olhar para o meu marido, me ajuda. Eu não consigo lidar com meus filhos que estão crescendo, adolescente, eu não sei, me ajuda. Lá no meu trabalho, eu não sei como lidar com essa situação, me ajuda. Esse é o humilde. Deus me falou, aquele que se humilha é sempre o vencedor. Aquele que se exalta, aquele que sempre tem que falar 1000 palavras, é o perdedor. Eu não quero ser perdedora, eu não quero perder nada na minha vida. Eu não quero perder aquilo que Deus me acrescentou na minha vida. Eu não quero perder. Só que depende de mim, depende das minhas atitudes diárias. Depende desse lugar de eu buscar a presença de Deus para aquilo que eu preciso. Você precisa buscar a Deus. Um dia na semana que você vem aqui não é suficiente para as dificuldades que você tem na sua vida. Eu sei que você tem, porque eu também tenho. Todos nós temos. Situações inesperadas, situações que surgem do nada. Você fica perplexo, você fica sem saber como lidar com a situação, não é? Lá no seu casamento, lá no seu trabalho. Por isso que você precisa desse lugar de buscar a Deus. Todos os dias, um tempinho lá. Não é 10 horas por dia que você vai ficar lá no quarto, não é isso. É algo possível. Talvez um dia que você está de folga, você possa tirar para estar mais na presença de Deus e você jejua, tira lá a comidinha que você gosta, tira o celular que você adora, pronto. Já é suficiente para a sua alma gritar dentro de você que você precisa responder as mensagens, você precisa ver lá aquela moça que está viajando lá, influencer, blogueira, que está lá no Nova York, eu não posso perder o que ela vai postar, não é? A sua alma, ela te engana de um jeito, e a minha também, que você acha que tem que participar da vida de todo mundo, e a sua vida está indo para onde? Olha a sua vida, a sua própria vida. Tudo isso que acontece ao nosso redor, no nosso dia a dia, são só distrações para a gente escolher para onde que a gente vai na nossa vida. Então, quando Jesus ensinou para ir para o nosso quarto e buscar a presença dele, é porque desse lugar depende a sua vida. É só isso. Desse lugar depende a sua vida. Então, vamos ler aqui por último. Marcos 7. De onde vem, então, a iniquidade? Vamos ver. Deve ser do diabo, né? Deve ser mais o que vocês acham? De onde vem a iniquidade? Marcos 7, 21. Jesus ensinando, então não tem como falar. Mas isso aqui não é para mim. Jesus ensinando. Porque de dentro do coração dos homens, do meu e do seu, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, o adultério. Coloca aqui nessa lista as milhares de coisas que a gente sabe que não agrada a Deus. Porque de onde que vem esse tanto de coisa? Não é possível. De onde que vem? Do nosso próprio coração, do nosso homem natural, do nosso velho homem. Tudo procede dele. Como que eu vou fazer, então, para viver para agradar a Deus? O único jeito vai ser matar esse velho homem, não é? Como que eu vou matar o velho homem? Dando ouvidos ao Espírito Santo, obedecendo ao meu Deus e fazendo morrer a cada dia esse velho homem. Como foi ensinado, Paulo falou, a cada dia eu morro. Por que ele falou desse jeito? Eu morro para esse homem aqui. Porque dentro do coração desse velho homem existe toda essa condição para pecar novamente, para achar que eu sou alguma coisa, que eu sou independente do meu pai. Esse é o orgulho que teve no coração de Lúcifer. A iniquidade foi encontrada nele. A iniquidade do orgulho, da autoexaltação, da pessoa achar que é tão boa que ela nem depende mais de Deus. Não preciso de Deus, não. Eu vou evoluir. Quantos já ouviram falar isso? Eu já ouvi pessoas falando isso. Agora eu evoluí, eu não preciso mais de Deus. Então, toda essa condição já está no nosso coração. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do velho homem, certamente vivereis.
para me poder matar esse homem aqui que é cheio dessas coisas, que está dentro de mim, só pelo Espírito Santo. Você pode até por um tempo ter uma força de vontade, igual pessoas que são viciadas em droga, em álcool. Por um tempo elas tentam, eu tenho uma força de vontade, eu quero. Mas quantas vezes nós já ouvimos falar que a pessoa volta para aquele mesmo lugar de escravidão, que não tem opção. Mas em Cristo Jesus, Ele nos fez livres, verdadeiramente livres, livre de tudo que te prende na sua carne. Você é livre pelo Espírito de Deus, que te faz verdadeiramente livre. Quando você, dentro do seu quarto, lá sozinho, abre mão de toda a sua vida para poder dar ouvidos à voz do Espírito Santo. E uma palavra que Ele te fala, Ele te faz verdadeiramente livre. Verdadeiramente livre. E Ele mesmo te dá a condição de se andar naquele lugar. Não é daqui 5 anos voltar a pecar e fazer a mesma coisa que você fazia. Se você quiser, dia a dia, Ele vai te colocando nesse lugar cada vez mais alto. E Deus vai te acrescentando cada vez mais. Não fica só naquela coisinha ali mais. É um relacionamento de pai com filho, onde o pai vai passando tudo que ele tem de bom, de melhor para o filho, numa intimidade. Quando eu tenho tempo com os meus filhos, eu posso ministrar para eles tudo que eu tenho em mim. Tudo que eu tenho em mim, eu vou passar para os meus filhos. Da mesma maneira, o seu Pai Celestial, tudo que tem nele, Ele quer passar para você deixar de viver nesse lugar aprisionado pelos seus sentimentos, pelas suas emoções e pelos prazeres da sua carne. A graça de Deus não é desculpa para pecar. O amor de Deus não é desculpa para me pecar. Pelo contrário, como eu falei aqui, o amor de Deus te constrange a você ter uma mudança na sua vida para poder agradar a Ele. Só existe um jeito de você agradar a Deus. Você sabe qual é? Guardando os mandamentos dEle. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu virei e me manifestarei a Ele. Aqui no âmbito natural da sua vida é o que você precisa de Deus se manifestar, não é? Na sua necessidade, daquilo que é impossível. Quando você agrada a Deus, Ele vem com a manifestação dEle. E fazendo para você o que é impossível pelos seus braços naturais. Muitas coisas, embora sejam lícitas para nós, algumas não são convenientes. Isso é muito bom. Isso é muito verdadeiro. Porque nós podemos, como eu falei, né, nós temos a livre escolha do nosso coração. Que nós podemos viver da maneira que nós quisermos. Mas existem coisas na nossa vida que não são convenientes. Vamos buscar a presença do nosso Deus para Ele mostrar esse lugar para nós, na minha vida, na sua vida. Coisas que não convêm a nós como filhos de Deus. E eu te dou a garantia de tudo aquilo que você abrir mão na sua vida por amor ao seu Deus. A recompensa que vem dele não se compara ao prazer que aquilo ali está te dando. Porque todo o prazer que nós temos é no nosso natural, é algo passageiro, é algo que não dura. Mas a recompensa que vem da parte do nosso Deus é eterna, eterna. O galardão que nós devemos buscar, como foi falado lá, em cada procedimento, é na esmola, é na oferta, é no jejum, é na oração, buscando a recompensa de Deus e não a recompensa dos homens. Quando você está aqui no ambiente da igreja, que seja um momento proveitoso para você, onde você vai colocando no seu coração cada palavra que é falada. Saiba que esse lugar aqui do homem velho, né? Na hora que eu falei ali, talvez você não gostou da maneira como eu falei. Mas é a verdade. O Alan fala muito, né? Que é como se fosse um macaco que a gente tem que carregar aqui enquanto a gente está aqui na terra. Esse macaco chamado o velho homem, você. Michele velha, a Kátia velha, Elisete velha, Vinícius velho. O velho homem. E é exatamente nesse velho homem que está toda essa condição da gente desagradar a Deus, é no velho homem. Porque no seu novo homem, nascido em Cristo Jesus, para boas obras que Deus de antemão preparou para que você e eu andássemos nelas. Obras de justiça. Você sendo aqui na terra instrumento de justiça. Sendo a boca de Deus, mostrando para esse mundo
um lugar que eles nunca vão conhecer, enquanto não se renderem de coração a essa presença, uma presença de um Deus real, não um Deus que a gente conhece só no domingo lá na igreja. Às vezes eu sinto alguma coisa, às vezes eu não sinto nada. Não é esse sentir, é uma presença constante com você. Por que é constante? Porque Deus falou que nunca ia nos deixar, jamais iria nos desamparar. Ele é o Deus que não dormita e nem dorme. Você imagina você falando essas palavras lá durante a sua semana, você combatendo a você mesmo. É assim que você faz, mortificar o seu velho homem. No seu velho homem pode estar o adultério, a mentira, a discórdia, a contenda, a falta de paz, a falta de caráter, né? Mas em você existe essa mesma pessoa que é você, nascido de novo, com o Espírito Santo habitando dentro de você. E você tem a condição de fazer boas escolhas para agradar o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o evangelho que Jesus veio e pregou com a vida dele. Ele não veio aqui só falar palavras bonitas de sabedoria. As pessoas, quando ouviam Jesus falar, eles afirmavam: ele ensina como quem tem autoridade, ou seja, ele vive tudo aquilo que ele fala. Existe uma autoridade na vida dele, porque ele vive tudo aquilo que ele fala. Quando ele chama Deus de Pai, desde o início, lá do Jardim do Éden, ninguém tinha chamado Deus de Pai ainda. Mas Jesus veio e mostrou esse caminho. Eu sou filho, eu vim aqui fazer a vontade do meu Pai que está no céu. E ele mostrou e deixou esse mesmo caminho para mim e para você. Imagina só. Onde você nunca vai estar sozinho, onde você nunca vai estar desamparado, onde você nunca vai ser essas pessoas, isso que as pessoas falam a seu respeito. Existe esse lugar de você valorizar mais aquilo que Deus diz ao seu respeito do que o que as pessoas dizem. Em Romanos 8 fala: quem vai poder me separar do amor de Deus? O amor de Deus que eu conheço uma vez na semana lá na igreja? Não, o amor de Deus que eu experimento no meu dia a dia. Quando eu entro para a presença dele, toda machucada, cheia de sentimentos. E ele fala simplesmente: eu te amo, eu te ajudo, eu te amo, eu dei a minha vida por você. É o suficiente para acalmar a condição dos nossos corações e nos levar para esse lugar de paz, esse lugar onde somos invencíveis. Saiba disso. Se você habita num lugar de paz, o diabo não sabe o que ele pode fazer contra a sua vida. Ele fica totalmente perdido. O meu povo, ele tem o direito de habitar em moradas de paz, em lugares bem tranquilos e seguros. Mesmo diante das piores notícias, das pragas, das pestes, das guerras, das perseguições, existe um lugar de refúgio, onde você está lá sozinho na presença do seu Deus. E você se refugia à sombra do Deus onipotente. Ele é a sua sombra, a sua direita. Estando ao seu lado, você jamais vai ser atingido. Você e a sua família estão guardados à sombra do Deus onipotente. Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à sua vida. Somente com os seus olhos você vai contemplar e você vai ver. Vai ver o livramento, a misericórdia, a bondade, a fidelidade do seu Deus, que não te trata segundo as suas transgressões e nem te retribui consoante as suas iniquidades. Assim como o céu se alteia acima dessa terra, assim grande é a misericórdia do nosso Deus. Se não fosse a misericórdia do nosso Deus, nenhum de nós conseguiríamos, nenhum de nós. Não existe ninguém bom nessa terra, só existe um bom, é o nosso Pai que está nos céus. Todos nós somos passíveis de erros. E Deus está aí para nos ajudar, para nós errarmos menos, para sermos melhores pessoas, para sermos melhores esposas, melhores pais. Ser melhor na sua vida, muito melhor, é o que Deus tem para nós. Entrega o seu coração a Deus, não seja um momento em vão essas 2 horas que você passou aqui. Deus age com decisões de coração.
Se você decide no seu coração fazer um compromisso com Deus, Deus, a partir de hoje, eu vou tirar um tempo na minha vida para te conhecer, como essa moça está falando aí, eu quero te conhecer, eu quero conhecer o teu amor, eu quero conhecer esse lugar de liberdade. Eu não aguento mais a minha vida preso a todo tipo de escravidão do pecado na minha vida. Eu não quero mais isso. Se você decide esse lugar, ninguém vai poder te tirar desse lugar se você decidir. Mais de ti, Jesus, e menos de mim. Menos de mim. Entrega o seu coração a Ele. Entrega o seu coração a Deus. Não se preocupa com a pessoa que está do seu lado, não importa. Faça uma decisão da sua vida individual com o seu Deus. Eu quero a tua presença, Jesus, real. Eu quero a tua presença. A religião não me satisfaz, Senhor. As pessoas não me satisfazem. Tudo que eu tenho na minha vida não me satisfaz. Eu quero a tua presença. Eu quero algo real, algo que satisfaça o meu coração por completo. Eu quero esse lugar, Jesus. Declara, fala para o seu Deus o que está no seu coração nesse momento. O lugar do altar não é um lugar de pessoas vivas. O altar era feito para ser oferecido um sacrifício. Um sacrifício santo, agradável a Deus. Quando você decide morrer para você mesmo, para agradar o Senhor, o seu Deus. Entrega o seu coração a Ele. Fala, Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu te entrego o meu coração. Eu te entrego os meus valores. Eu te entrego tudo. Tudo o que eu sou. Diante da tua presença. Quanto mais você entrega, mais recebe. Mais recebe. Recebe força para obedecer. Recebe força agora, jovem, em nome de Jesus. Recebe força agora, em nome de Jesus. Recebe força agora, em nome de Jesus. Receba agora, em nome de Jesus. Enquanto você entrega, você recebe. Mesmo aí no banco, se você não veio aqui, você recebe força da presença de Deus para honrar a Ele, para obedecer a Ele. Em nome de Jesus, o pecado não tem mais domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, estáis debaixo da graça de um Pai de amor, de um Pai de misericórdia, de um Pai de amor que te ama, que te recebe, que nunca te rejeita, 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 que nunca te rejeita. Venha a mim, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados pela prática de um pecado que não vale a pena, em nome de Jesus, e oprimidos por princípios desse mundo. Vós não sois desse mundo, 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 vós não sois desse mundo. Eu quero mais, receba mais. Vai falando para o seu Deus. Enquanto você se derrama, você recebe agora, agora, agora. Em nome de Jesus, você recebe agora. Você é forte. Você é forte para obedecer o seu Deus. Você já recebeu a condição dele. Você é forte para obedecer. Em nome de Jesus, toda opressão nas mentes agora, vai embora, diabo. Em nome de Jesus. Toda opressão, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Nunca mais se ouvirá haverem doentes, oprimidos no meio do povo de Deus. Para a liberdade foi que Jesus Cristo nos libertou. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba agora paz, 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 paz. Paz, paz que excede todo o entendimento, acima de toda situação adversa, acima de toda circunstância. Jovens, eu vos chamei porque sois fortes, fortes para fazerem boas escolhas,
fortes para determinarem o futuro de vocês por boas escolhas. Escolha hoje a presença do seu Deus. Te adoramos, Jesus, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos por esse lugar de liberdade na tua presença, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós recebemos da tua força, recebemos da tua vida, incomparável vida, Senhor. O Senhor é o nosso bem mais precioso. Nós declaramos o nosso amor por ti, Jesus. Nós te amamos, nós te amamos. Somos uma igreja que tem prazer na tua presença, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Nós te adoramos. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por constranger o nosso coração, por nos conduzir a toda a verdade que nos faz livres, tão livres, Senhor, tão livres. Nós compreendemos esse lugar que somos filhos, não somos mais escravos do pecado, somos filhos. E nesse lugar nós vamos andar a cada dia, buscando a condição que vem da tua presença, Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado. Nós te amamos, nós te adoramos. Nós te glorificamos, Senhor, amamos a tua presença e o lugar onde a tua glória assiste cada uma das nossas fraquezas, Senhor. Nós te amamos, Jesus, nós reconhecemos o teu sacrifício perfeito por nós e somos agradecidos, somos agradecidos, somos agradecidos, Senhor. Nós te glorificamos, nós te adoramos. Vai para sua casa abençoado, com seu coração cheio da presença do seu Deus. Nós não estamos falando com vocês aqui um caminho que não é possível você andar. Lá na sua semana, escolha estar um tempo na presença do seu Deus e receber dele o que você precisa. Amém?